Você já ouviu falar de um pregador tão empolgado, tão intenso, que literalmente fez um jovem apagar no culto e cair da janela? Parece meme, mas aconteceu. E está na Bíblia. Agora te inscreve no canal, ative as notificações e vamos entender essa história inusitada. A história está em Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo está em Troade, fazendo uma de suas últimas visitas antes de seguir viagem. É dia de culto e a igreja em peso está reunida para ouvir e, claro, comer. Porque onde tem crente tem comida. Isso nunca mudou. Agora imagina a cena. Terceiro andar de uma casa. Lugar apertado. Provavelmente quente. Muitas pessoas reunidas, lamparinas acesas, pouca ventilação. O tipo de ambiente que não perdoa o sono acumulado de uma semana. E no meio disso tudo está Paulo, nosso querido apóstolo das epístolas, o homem que não sabia o que era resumir. A Bíblia diz que ele falava muito. E não era tipo 3 pontos e uma conclusão. Era um sermão raiz, extenso, com teologia, doutrina, testemunho, exortação, reflexão, aplicações e talvez até aquela parte final que nunca acaba. Tipo o pastor que fala para encerrar e segue por mais 20 minutos. E ali, numa janela, tentando respirar um pouco, está Eutico, jovem, provavelmente curioso, talvez recém-chegado na fé, escolheu o lugar mais ventilado e mais perigoso da casa. E você já sabe o que acontece quando um jovem cansado, num culto abafado, com luz de lamparina, se encosta na janela ouvindo Paulo falar sem parar. A cabeça começa a pesar. Os olhos ardem, a mente já está longe, talvez sonhando com pão quentinho depois do culto. Até que ele cai, literalmente, 3 andares para baixo, a multidão grita, alguém corre, a festa vira desespero. Eutico já era, foi de arrasta para cima, partiu dessa para a melhor? Sim, durante o culto, durante a pregação, no meio da visita do apóstolo mais famoso do Novo Testamento. Agora para e pensa. Se fosse hoje, o que ia acontecer? Nas redes sociais já teria vídeo do momento. O título seria: Jovem perde a vida em culto após maratona de pregação. Os comentários seriam uma guerra, uns dizendo que foi excesso de religiosidade, outros que foi ataque espiritual e outros dizendo que a culpa foi do jovem que não honrou o ambiente. Mas na Bíblia não tem escândalo. Paulo simplesmente desce, se aproxima do corpo, abraça Eutico e diz: não se preocupem, ele está vivo. Não tem show, não tem música de fundo, não tem manipulação emocional, tem graça, simples assim. Deus restaura o que caiu, devolve a vida ao que parecia perdido e Paulo sobe, parte o pão e volta a pregar. É isso mesmo, o culto continua. Paulo segue até o amanhecer. Eutico, aquele que caiu, volta para casa vivo, literalmente e espiritualmente. Agora, por que essa história foi registrada? Ela é tão curta, tão aleatória, mas ao mesmo tempo tão simbólica? Porque Eutico representa uma geração que vive na janela, uma geração cansada, distraída, sobrecarregada. Tá no culto, mas tá distante. Tá ouvindo, mas não tá absorvendo. Tá sentado, mas o corpo tá cansado, a alma esgotada. Eutico não é só um nome estranho, ele é um espelho. Quantas vezes a gente já viveu assim? Sentado na borda, com um pé na fé, outro no cansaço. Um ouvido em Deus, outro no ruído da semana. E aí um tropeço, um deslize, um cochilo. E a queda vem. E o mais bonito é que mesmo com a queda, Deus ainda se importa. Paulo poderia ter ignorado, poderia ter culpado o próprio jovem, mas ele desce, toca, abraça e declara vida, porque é isso que a graça faz. Ela desce até onde a gente caiu. Ela não fica esperando que a gente suba por conta própria. Ela se inclina, nos ergue e diz: ainda há vida aí. A história de Eutico nos ensina 3 coisas importantes. Primeiro, até quem está ouvindo Paulo pode cair. O ambiente certo não garante que você esteja de pé. A presença de Deus não exclui o risco do cansaço. Segundo, não subestime os detalhes. Um lugar desconfortável, uma noite mal dormida, uma rotina pesada, e você pode estar mais perto do chão do que imagina. E terceiro, Deus é especialista em restaurar o que parece perdido. Não importa o quanto você caiu, nem de onde. Se a graça te alcançar, você pode levantar. O próprio Deus disse à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2,
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Agora me responde sinceramente. Você tá onde nesse culto? Tá no meio da multidão conectado? Ou tá lá na janela tentando manter os olhos abertos, mas o coração já foi embora faz tempo? Eutico teve uma segunda chance. Você também tem. A graça ainda alcança os que caem. Mas se puder escolher, fica longe da borda. Então, se essa história falou com você, se em algum momento da vida você já cochilou na fé, tropeçou na rotina ou se sentiu caindo da janela da sua própria espiritualidade, não sai daqui sem deixar um sinal de que ainda está acordado? Comenta aí. Você já se sentiu como Eutico? Ou conhece alguém que está prestes a cair? Curte esse vídeo, compartilha com alguém que vive no limite e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não só conta histórias estranhas da Bíblia, a gente acorda quem tá quase dormindo nelas. Te vejo no próximo vídeo!